Olá, acompanhe agora aqui na TV Assembleia o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E os destaques de hoje são: indústria de materiais plásticos ganha incentivo para aumentar a competitividade. Criada a Frente Parlamentar da Pessoa Idosa. Campanha alerta sobre as consequências do trabalho infantil. Rejeição a item do pacote anticrime, criação do Código de Defesa do Empreendedor e da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, mudança no ICMS da indústria de materiais plásticos. Veja esses e outros assuntos com a repórter Patrícia Bravin, que acompanhou o primeiro dia de trabalhos da semana em plenário. Patrícia? Na sessão ordinária desta segunda-feira, o plenário aprovou o projeto de lei do Executivo que prevê alteração nas alíquotas de ICMS para a indústria de materiais plásticos. A justificativa para o projeto de lei é que a proposta vai dar maior competitividade ao produto capixaba no mercado nacional e fomentar a geração de emprego e renda no setor. E hoje também foi autorizada a tramitação de 6 novas matérias de autoria parlamentar. Uma delas é de iniciativa do deputado Dr. Hércules e prevê o Código de Defesa do Empreendedor. O empreendedor ele encontra muitas dificuldades, especialmente o jovem empreendedor. Muita dificuldade, muita burocracia, muita demora na tramitação dos documentos. O nosso código, o que é? Ele agiliza, faz com que esses documentos sejam mais liberados com mais agilidade, mais rapidez, e em contrapartida o empreendedor, especialmente o jovem empreendedor, ele terá uma facilidade muito maior em começar a trabalhar com a sua empresa. Nós estamos tentando fazer com que diminua essa burocracia e com certeza o governo do Estado terá muito interesse em sancionar esse projeto de lei da nossa autoria. E uma nova frente parlamentar também foi autorizada. Ela vai tratar da promoção de políticas públicas para a pessoa idosa. E na fase dos discursos, a deputada Janete de Sá defendeu que a bancada capixaba proponha emenda ao pacote anticrime que tramita no Congresso Nacional. Ela disse que é preciso retirar do texto um dispositivo legal que favorece os altos índices de feminicídio. Eu sou favorável ao pacote anticrime que foi apresentado. Eu acredito que ele corrige algumas distorções de um Código Penal muito antigo. Mas no que se refere ao artigo 23, parágrafo 2º, existe uma ameaça quando ele trata que o juiz poderá reduzir para a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se aquele ato, aquele crime decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E a gente vê uma brecha como essa, em que um bom advogado pode alegar que o criminoso, ele ficou com uma forte emoção, porque viu a ex-mulher dele com outro companheiro, ou ele ficou abalado emocionalmente muito, com uma emoção muito forte, porque a mulher dele disse para ele que não quer voltar para aquela relação que agride, aquela relação que oprime, aquela relação que humilha. E ele acaba se livrando de uma pena, ele acaba podendo ser liberado de uma pena, de um crime em que ceifou a vida de uma mulher, deixou órfãos, ou seja, não é justo para com as mulheres. A legislação brasileira proíbe o trabalho até os 14 anos para crianças e adolescentes. O assunto foi debatido na comissão que trata do assunto na Casa, que recebeu como convidada a técnica do PET, Programa Federal de Erradicação do Trabalho Infantil. Sensibilizar a sociedade sobre as consequências do trabalho infantil. O mote da campanha Junho Vermelho, coordenada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, pautou os trabalhos da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas. As ações da campanha se estendem até o próximo dia 19. Para falar sobre o assunto, o colegiado recebeu Alessandra Venturim, técnica estadual do PET, Programa Federal de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado à CETADES, Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
A importância é que a gente tem que ter esse olhar atento para a questão do cenário do trabalho infantil no Brasil, né? E a gente destaca no Brasil que hoje, segundo os dados de 2016 da PNAD, né, que é um dado através do censo, né, do IBGE, que 2016 aponta 2,4 milhões de crianças em situação de trabalho infantil no Brasil. Isso nos remonta a pensarmos estratégias de como prevenir e erradicar essa prática, né? Como se diz, essa chaga social que ainda persiste na nossa sociedade. Alessandra Venturim destacou a importância da campanha de conscientização. As duas campanhas mais importantes do ano são o 18 de maio, que a gente desenvolve várias ações em frente à questão do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes, que é o Marco Nacional, que é o 18 de maio. E agora, em junho, a gente fez o lançamento, dia 6 do Junho Vermelho, né, que é mostrar à sociedade capixaba que temos crianças em situação de trabalho infantil, que temos práticas de trabalho infantil nas feiras livres, nos sinaleiros, né, em lavouras de café, em colheitas de tomate, na venda de picolé. Então, assim, é mostrar que o Junho Vermelho ele veio isso, para dar um alerta, um cartão vermelho à sociedade que temos que olhar para as nossas crianças. O presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, deputado delegado Lorenzo Pasolini, afirmou que o colegiado vai continuar discutindo o tema. Nós tivemos dados que são dados que merecem a atenção. O Espírito Santo tem, infelizmente, esse tipo de mazela, ainda a exploração para o trabalho de crianças, algumas em trabalho penosos, na lavoura, na agricultura, na colheita do café. Isso é absolutamente inadmissível. Mas, por outro lado, também nós temos equipes nos municípios, nos 78 municípios, que agem, que atuam para erradicar essa prática, para pôr fim a esse tipo de conduta. Então, os números são esclarecedores, mas nós temos que ficar atentos. E a partir desses números, então, a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente age. Nós fizemos visitas já a alguns municípios do Espírito Santo, vamos continuar visitando, levando conhecimento, junto com audiências públicas, para esclarecer a população e para cobrar também dos gestores municipais investimento em saúde, educação e garantir direitos para essas crianças. A reunião da Comissão de Finanças aprovou 2 projetos de lei e deliberou sobre a audiência pública com o secretário de Estado da Fazenda. O colegiado aprovou o convite do secretário de Estado da Fazenda, Rogério Amorim, para falar sobre metas fiscais do último quadrimestre de 2018 e do primeiro quadrimestre de 2019 em uma audiência pública a ser realizada no dia 12 de agosto. A comissão aprovou ainda 2 projetos de lei da deputada Janete de Sá que beneficiam o turismo capixaba. Uma das matérias cria o circuito turístico das 3 santas, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, na região serrana. O outro projeto de lei aprovado, também de autoria da deputada Janete de Sá, declara a Ilha das Caieiras patrimônio gastronômico, cultural e imaterial do Espírito Santo. O Espírito Santo é destaque em esportes náuticos. A reunião do Colegiado de Turismo e Desporto contou com a presença de alguns desses atletas que levaram propostas para incrementar a atividade no estado. Personalidades ligadas ao surf e ao bodyboard participaram da reunião do Colegiado de Turismo e Desporto. Atletas e técnicos falaram aos deputados sobre as dificuldades enfrentadas e deram sugestões de iniciativas que poderiam ser tomadas pelo Estado. Para o presidente da Federação de Surf, Marco Antônio Dedinho, é preciso oferecer mais estrutura e investimento no esporte. Para os atletas, o Bolsa Atleta é uma coisa importantíssima. Hoje o Bolsa Atleta estadual, ele só contempla os atletas que se destacam a nível federal. Os atletas que se destacam a nível estadual não são contemplados. Então é necessário também olhar por esses atletas para que eles possam chegar a se destacar a nível federal e internacional. Para as federações e associações, elas dependem de verba pública para poder se estruturar, preparar os eventos, os campeonatos, os rankings. A gerente da Secretaria Estadual de Esportes, Mayla Venturini, apresentou as ações da pasta para alavancar o surf no estado. Foram questionados sobre o Bolsa Atleta, né, e que é um incentivo que a gente traz do governo do estado para os atletas. Então ele é dividido em Bolsa Atleta estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico.
Então, que começa de R$500 e vai até R$4.000. Então essa é uma forma da gente estar incentivando os atletas de alto rendimento também a continuar o seu trabalho. E nós temos também o chamamento público, que é uma forma também de divulgar, né, os esportes através dos eventos, né, que você é uma entidade, pode colocar um projeto e aí pode ser escolhido para fazer esse evento. E também tem o Compete, né, que é um outro programa do Governo do Estado que está sendo resgatado, que são passagens aéreas, também fornecidas para esses atletas de alto rendimento, competirem até internacionalmente. E nós estamos criando um novo Bolsa Técnico, que como nós vimos a necessidade do técnico estar presente, né, nas competições junto com o atleta, então nós vimos também essa necessidade de criar esse programa. Ele ainda está sendo escrito, mas, se Deus quiser, vai ser também contemplado aí, quem sabe até o ano que vem, porque precisa de um tempo maior para vir a lei. A reunião contou ainda com a participação do surfista capixaba Christian Kimerson, que foi destaque na etapa brasileira do Campeonato Mundial de Surf, realizado no último mês em Saquarema, interior do Rio. O surf tá em alta, né? Agora, mais que a gente tem 2 campeões mundial. Aí eu vejo muito aqui no Espírito Santo. Tem muitos atletas muito bons que não têm apoio. Então a galera vai desanimando muito, né? Então eu acho que agora eu tô vendo que as coisas estão acontecendo, devagar, mas está indo, né? Mas eu acho que o surf dá muitas alegrias a muita gente do Espírito Santo, né? Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Turismo e Desporto, deputado Carlos Von, informou que vai apresentar um projeto de lei de incentivo ao esporte no Espírito Santo. A criação de uma lei de incentivo ao esporte, assim como nós temos em outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje o time de futebol capixaba mais bem colocado está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Eu fiz até uma analogia aqui, a população do Uruguai, que tem 4 milhões de habitantes, assim como o Espírito Santo, e eles têm 2 títulos mundiais. Então, para mudar o esporte capixaba, é necessário realmente investimento. E lembrando que esporte é saúde, a cada R$1 que você investe no esporte, você economiza de 2 a 3 com a saúde, e é a melhor forma realmente de tirar os jovens da criminalidade, do mundo errado. A área da comunicação faz parte dos setores de trabalho que mais sentiram as mudanças com a chegada das novas tecnologias. O Colegiado de Cultura e Comunicação Social debateu o assunto com representantes do setor. O mercado de trabalho para os profissionais de comunicação no Espírito Santo foi debatido na Comissão de Cultura e Comunicação Social. O grupo recebeu o empresário do setor, Antônio Carlos Quinteiro Lopes, o coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo, Douglas Dantas, os representantes do Sindicato dos Radialistas do Estado, Mário Castro e Roque Ronchetti, e o jornalista Fernando Machado. Os convidados traçaram um panorama de como as novas tecnologias, juntamente com a crise econômica e política brasileira, influenciaram o mercado de trabalho para os profissionais de comunicação. Houve uma mudança tecnológica junto com a crise financeira e isso afetou bem o mercado. Tem muita demissão, houve muitas demissões e as empresas de comunicação que estão com os telejornais, que estão principalmente com os impressos aí circulando, está muito no limite. E a gente está vivenciando uma crise muito grave. Jornalistas demitidos, em torno de, nos últimos 3 anos, a gente estima que mais de 50 profissionais só do impresso foram demitidos, quer dizer, é como se fosse um jornal a menos. O piso salarial da categoria foi outro ponto debatido na reunião. O jornalista ele é qualificado, muitos deles se formam nas mesmas faculdades, saem das mesmas turmas e quando chega no mercado de trabalho recebe remunerações totalmente díspares, se está na Grande Vitória ou se está no interior. A cesta básica, a inflação é igual, seja aqui na Grande Vitória ou no interior, a diferença é muito pouco, o custo de vida é praticamente o mesmo. Não justifica esse profissional tá ganhando menos, né? A gente está com um piso de 2.000 e pouco na Grande Vitória e 1.500, em torno de 1.500 no interior. O que o profissional
né, consegue sobreviver com R$ 1.500. Tem que ser revisto esses valores. Os profissionais da comunicação, eles têm que lembrar sempre que o momento é outro, a empregabilidade está difícil. Está difícil a economia do país, que nós com certeza esperamos que ela melhore o mais rápido possível, mas o que nós temos que lembrar é que sem uma atualização dos profissionais do mercado de trabalho, você vai apenas ficar reclamando via sindicato com as empresas também falando que não tem condição de pagar e o sindicato fica querendo que pague mais um pouco, e aí essa briga não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ter uma comunhão entre os sindicatos e as empresas e lembrar os profissionais da comunicação que a comunicação está se atualizando, existem hoje mídias que você pode montar uma rádio sua na internet, você pode montar um blog, você como jornalista que de repente perdeu o emprego e começar a angariar alguns patrocinadores para que o seu negócio flua, surta efeito. Então acho que o mundo está em evolução e a gente não pode nunca esquecer que nós fazemos parte desse mundo e que temos que evoluir junto com ele. Durante a reunião da comissão, o jornalista Fernando Machado, presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Espírito Santo, fez a seguinte declaração sobre o trabalho do Poder Legislativo. Eu acho que nós estamos aqui numa casa de leis, onde vocês têm uma enorme importância, e às vezes eu sinto até um pouco de dificuldade de saber as coisas que estão acontecendo nessa casa. É tão importante porque não tem uma política de comunicação para falar dos seus atos, para falar das suas ações, né? Sobre esse assunto, a Secretaria de Comunicação Social da Assembleia divulgou a seguinte nota. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ao longo dos últimos 2 anos, tem como principal política de comunicação a transparência de seus atos. É a casa legislativa mais transparente do Brasil, a primeira totalmente digital e a segunda com menor custo por deputado, além de ser, dentro do Estado do Espírito Santo, a única instituição pública que cumpre com 95% dos pontos elencados pela Lei de Acesso à Informação. A Assembleia também tem investido no relacionamento direto com a sociedade por meio da oferta de serviços à população dentro da casa, o que dispensa a relação de intermediários. Além disso, a Casa ainda mantém seus veículos de comunicação alimentados com notícias diárias sobre a atividade parlamentar, na TV Assembleia, na agência de notícias e nas redes sociais. Dizer que a Assembleia não tem uma política de comunicação é prestar uma desinformação pública e ignorar tudo o que temos feito para estar cada vez mais próximos do cidadão. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.